aos Ok, bom dia a todos mais uma vez. Vamos iniciar o segundo painel desta manhã, que será também o último desta manhã. O título Relocalizar. Portanto, estamos, obviamente, dentro do tema geral deste fórum da democracia económica. Vamos ter a oportunidade de ouvir falar de diferentes modelos de desenvolvimentos da comunidade, de modo a desenvolver resiliência e sustentabilidade, modelos diferentes, em contextos diferentes, pelos diferentes oradores que vamos ter nesta sessão, que vão desde a permacultura à economia da dádiva e ao modelo de Kraut nas três palestras que vamos ter agora sequencialmente. Eu vou fazer uma apresentação muito breve dos oradores, uma vez que têm disponível mais pormenores, e o primeiro orador será exatamente aqui o Hélder Valente. O Hélder Valente tem estado ligado à permacultura há vários anos. Presumo que quase toda a gente nesta aula saberá o que é a permacultura. De qualquer maneira, o Hélder certamente vai falar um pouco sobre os princípios de sustentabilidade que estão na base deste modelo de design, no fundo. Pertence ao Conselho de Permacultura e também está envolvido em programas educacionais relacionados com a permacultura. Vai-nos falar sobre comunidades resilientes que começam dentro do mundo. Bom dia a todos. Eu gostava de começar a falar um bocadinho nesta frase que temos aqui, que é uma frase em latim e que diz que o poder do Império começa nas nossas mãos. Eu gostava exatamente que vocês agora expressassem como é que vocês se estão a sentir hoje, através das vossas mãos. Portanto, se estiverem muito inspirados e a adorar estar aqui no Prado, vão fazer assim. E se estiverem cansados por causa da festa ontem, não há. 1, 2, 3. Uma coisa que é muito importante para mim é sempre estar a recolher feedback, compreender o ambiente com que eu estou a lidar. Por exemplo, uma cultura é muito importante para nós. Aquele exercício que vamos fazer é exatamente isso: conhecer o ambiente e a energia com que estamos a lidar. E a partir daí, poder empoderar as mãos de cada um. Aquilo que cada um gosta de fazer e aquilo que cada um pode fazer. Depois leva-nos a acontecer coisas muito especiais, como por exemplo isto. Esta é a mudança de paradigma. Nós queremos mudar de um paradigma de competição para um paradigma de cooperação. Um dos princípios da permacultura é integrar em vez de segregar. E aprender com a natureza como fazer isto. Aqui temos um exemplo. Apesar do pintinho ficou um bocadinho excluído, coitado. Portanto, aquilo que a permacultura tenta fazer é reproduzir a linguagem da natureza, como ela fala. E a natureza é a coisa mais sustentável que existe, com o mínimo esforço. A natureza não cria poluição. Um elemento, quando chega ao final do seu período, transforma-se em alimento para outro elemento. É isso que tentamos reproduzir. É claro que isto envolve processos muito profundos. Quanto mais estudamos a sustentabilidade, mais percebemos que a mudança parte muito dentro de nós. Parte muito de tomarmos a responsabilidade pelas nossas ações e pelo impacto que temos no mundo. Portanto, começam a um nível mais básico. Muitas vezes tentamos compreender como é que os povos mais antigos faziam isso. Pessoas que durante milhares de anos viveram neste planeta sem terem um impacto. Apesar dos nossos milhares de anos de evolução, ainda não conseguimos chegar ao nível a que tiveram muitas comunidades tribais neste planeta, em que viviam completamente em harmonia com a natureza. Portanto, quando queremos criar um paraíso, esta coisa da sustentabilidade, de viver novamente em conexão,
Temos muito a aprender com os nossos ancestrais e com as pessoas que viveram essa experiência. E isto vai nos levar a mudar o mundo novamente, a tentar pôr as coisas outra vez no seu eixo, através de uma mudança de atitude. Através desta mudança de nos treinarmos a nós próprios para termos uma atitude mais virada para a cooperação. Tanto com a natureza, como com nós próprios, como com as pessoas que estão à nossa volta. Um dos problemas que se fala muito hoje em dia tem a ver com a crise e com as crises climáticas. Nós sabemos hoje em dia que é possível regredir as alterações climáticas através de um processo muito simples que é armazenar o carbono no solo. Basicamente, como fazemos isso é a partir de plantar florestas. Eu tive um professor brasileiro, o Ernst Roach. Ele comprou um bocado de deserto na Bahia, onde só catos cresciam, e plantou 100 hectares de floresta. O número de chuva, a quantidade de chuva que caía nessa floresta, nesse sítio, duplicou em 30 anos. Portanto, é possível nós termos um impacto positivo nas alterações climáticas e a reverter processos de desertificação. Através de soluções muito simples como plantar coisas. Quando trabalhamos em sintonia com a natureza, muitas vezes temos grandes surpresas. Esta raba branca, que pesava 6,6 kg e foi cultivada através de um método que é o chamado biochar, ou cultivado, em que no solo incorporamos carvão. E carvão é um dos formatos que tem mais carbono concentrado. Portanto, é uma das melhores formas de armazenar o carbono no solo através do carvão. Isso tem um impacto fenomenal na natureza. Portanto, muito destas coisas que estamos a falar é por uma mudança de perspectiva e uma mudança na forma como observamos. Portanto, começa num processo muito simples, que até tentamos muitas vezes que seja um processo quase meditativo. Um processo em que tentamos separar a parte analítica do nosso cérebro. O momento em que nos conectamos profundamente com a linguagem da natureza é muitas vezes um momento em que conseguimos separar a nossa parte analítica. Portanto, tentamos praticar e enriquecer essa parte de uma observação como uma criança. Costumamos dizer que é a observação como uma criança. Então, a mudança de observação é crucial para este novo paradigma que queremos criar. E essa observação é, na minha opinião, a chave para que esse novo paraíso se abra à nossa frente. Portanto, é um bocado mudarmos o nosso de gravidade, entre aspas, sair um bocado para fora de nós e conectarmos com o que está lá fora. Nós temos sido treinados durante toda a nossa vida muitas vezes concentrarmos em nós próximos. Portanto, é um bocado sairmos mais afora, é um bocado sair do egocêntrico para o ecocêntrico. Okay? Ecossistema é uma cultura de pensamento sistémico. Portanto, é conectarmos-nos com os sistemas à nossa volta. Muitas vezes ficamos com uma paixão ou com uma vontade de criar esse paraíso, que é muita energia concentrada e muita energia em potencial. E ainda não temos uma cultura, enquanto movimentos, que esteja com maturidade suficiente, na minha opinião, para gerir essa energia potencial. Portanto, muitas vezes dentro dos movimentos ambientalistas, as pessoas às vezes levam-se a si próprios a pontos um pouco extremos, onde chegam a ter grandes desafios na gestão da sua energia pessoal. Portanto, a mudança de paradigma passa muito por essa gestão energética, a esse nível invisível, que é o nosso nível individual.
Aí, a pouco e pouco, conforme vamos compreendendo isso e vamos cooperando com as pessoas à nossa volta e nos vamos apoiando uns aos outros, então acontece um despertar natural dentro das pessoas. Passa muito por nos inspirarmos uns aos outros, criar essa rede de inspiração e de apoio. Aí a pouco vamos descobrindo as nossas capacidades mais profundas, aquilo que nós gostamos realmente de fazer, as nossas paixões. Começamos a trabalhar na direção dos nossos sonhos e a apoiar os sonhos uns dos outros. E a pouco vamos então descobrindo essa simplicidade dentro de nós, que é viver nessa espécie de paraíso que muitos de vocês já vivem, já vão a encontros e sentem-se completamente acolhidos e aceites. Não se sentem como um sonhador que vive numa utopia que não é possível. Não, nós encontramos pares, pessoas semelhantes a nós e queremos potenciar os sonhos. Quando olhamos para o desenvolvimento do nosso cérebro, percebemos que a maior parte dos grandes desenvolvimentos acontecem até aos 12 anos. No nosso primeiro período, até mais ou menos aos 6 anos, desenvolvemos os nossos caminhos sensoriais, as nossas sensações. Estamos a descobrir esse mundo. Depois, entre os dos 10, 11, começamos a descobrir os processos de linguagem. Então, pouco e pouco, vamos desenvolvendo o processo analítico dentro do nosso cérebro. As sinapses estão muito ligadas ao lado esquerdo do cérebro.